O anteprojeto de lei do novo Código Penal e sua repercussão sobre o desempenho da Justiça e o combate ao crime são os temas de hoje do Brasil Justiça. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o desembargador da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva. Ele também é diretor adjunto da Secretaria de Relações Internacionais da MB, escritor e professor de processo penal e constitucional da PUC São Paulo. Também participa do programa o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Brasil Justiça. Obrigado, é uma satisfação e uma honra podermos discutir temas de tamanha relevância para a sociedade brasileira. Eu que agradeço principalmente a presença de nosso convidado de hoje. Doutor Marco, o senhor é membro da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do Código Penal representando a MB. Conta pra gente qual foi a etapa mais difícil desses quase 8 meses de trabalho. Na verdade, acho que todo o trabalho, a dificuldade é saber por onde começar e até onde ir. Já que nós estamos falando de um código, o atual Código Penal, que é de 1940, mais de 70 anos, onde a sociedade brasileira e a realidade era totalmente outra. Então, eu diria, seria por alcances e limites do trabalho que seria feito. Como o senhor mesmo falou, é um salto de mais de 70 anos entre o Código atual e esse novo anteprojeto. O que muda? Quais são as principais mudanças que devem entrar em vigor a partir do novo Código? Na verdade, se pensou o que seria importante para a sociedade. Porque a partir do momento que você tem um novo Brasil, porque o Brasil da década de 40 era um Brasil agrícola, cartorário, onde as diferenças sociais eram tamanhas. E a partir de agora você tem que pensar sobre quais bens jurídicos devem ser protegidos. Por exemplo, não havia discussão na época sobre internet, aliás nem havia, sobre crimes ambientais, crimes digitais, os chamados crimes informáticos, ou seja, deve haver uma visão, antes de mais nada, de atualização do que é importante para a sociedade e não simplesmente criar novos crimes. A sociedade mudou muito de lá para cá, desde a era Vargas? Não tenho dúvidas que sim. Nós poderíamos dizer se a sociedade mudou, avançou e muito, porque na era Vargas nós não poderíamos dizer que estava numa época de liberdade, era uma outra visão constitucional. Hoje nós estamos em face da Constituição, que é considerada por alguns a Constituição Cidadã de 1988, com um código da década de 40 do Estado Novo de Getúlio Vargas, ou seja, uma época ditatorial. Então mudou a sociedade, mudou os anseios da sociedade e a lei deve acompanhar isso para a proteção, não apenas da sociedade, mas para o equilíbrio e o bem comum. Uma das inovações desse anteprojeto é a inclusão dos crimes financeiros, os ditos crimes de colarinho branco. Eles não eram considerados, o que é que muda, doutor Marco? Na verdade, eles estão sendo revistos e atualizados porque eles eram colocados de forma esparsa em várias legislações. Para ter ideia, nós tínhamos mais de 120 diplomas legais fora do Código Penal, tratando de assuntos variados, inclusive os chamados crimes financeiros. O novo texto do anteprojeto do Código Penal apresenta como uma inovação a questão do que nós chamaríamos de informação privilegiada, é o chamado insider trading, que é a informação privilegiada no mercado de ações, mercado de capitais, financeiro, quando a pessoa usa essa informação em benefício próprio ou alheio, mas em prejuízo de toda a segurança do mercado financeiro, mercado de capitais e eu diria do bom nome do próprio sistema bancário. Um dano causado a uma instituição e aos clientes de um banco terá pena maior? Como é hoje e o que muda? O código, o anteprojeto, a comissão teve como vista, antes de mais nada, criar o sistema que nós chamaríamos de proporcionalidade. Porque até então, como era um código antigo, nós tínhamos penas muito graves para delitos que não têm hoje essa gravidade ou esse perigo e tínhamos ou penas irrelevantes ou até não punição. Então o primeiro critério é a proporcionalidade. Para crimes mais graves, as penas devem ser proporcionais e assim o mesmo valendo para crimes de menor gravidade, com penas também não tão graves. Então nós passamos a ver, primeiro, todos os crimes praticados contra a administração pública, Poder Federal, a União Federal, os estados, o município, a administração pública direta ou indireta, terá um acréscimo de pena, terá um diferencial
porque temos que lembrar que o bem público é de todos e deve ser preservado com maior valor e vigor do que o bem privado. Agora, falando em bem público, há um debate amplo sobre a questão do enriquecimento ilícito. Pode ser apontado esse como um dos caminhos contra a corrupção? Sim, isso é um movimento que a gente pode dizer que é uma tendência mundial. Essa tipificação, vale dizer, criar um crime a respeito do enriquecimento ilícito, porque é uma forma de você combater a corrupção, em especial na área pública, mas também na área privada, evitando esse tipo de ganho indevido e ilegal, principalmente se utilizando do poder público, do serviço que deveria servir o público e não se servir do público. A pessoa suspeita, ela terá que provar que é inocente, que tem bens compatíveis com seus ganhos ou não? Na verdade, isso poderia sugerir o que se chama em direito a inversão do ônus da prova. Deveria a pessoa passar a fazer esse tipo de responsabilização? Na prática, ou juridicamente falando, é claro que a acusação vai continuar incumbindo a responsabilidade de provar. Mas como na administração pública nós temos alguns princípios da moralidade, da transparência, da legalidade, deve então o indivíduo, o funcionário público que for apontado com bens desproporcionais aos seus ganhos ou à sua situação de vida, demonstrar qual foi a origem, como ele auferiu esses ganhos, esses bens desproporcionais. E como fica a situação daquelas pessoas que, por exemplo, usam de uma situação privilegiada para conseguir intervir em, por exemplo, situações referentes ao mercado financeiro? Na verdade, essas atividades podem ser entendidas como atividades, se for funcionário público, de corrupção, de intermediação, ou então pode ser a chamada informação privilegiada ou, dependendo do comportamento, tráfico de influência. Então, o anteprojeto vem trazendo algumas figuras revisitadas, vamos dizer, animadas, outras novas figuras para se adequar a essa realidade atual. Foi mantido como crime a evasão de divisas? Sim, foi mantido e alguns crimes referentes à evasão de divisas, lavagem de dinheiro, a criação de um crime de corrupção, a criação típica do crime de enriquecimento ilícito faz parte de uma visão de proteção do sistema financeiro, do sistema econômico como um todo, mas também da credibilidade do poder público e da administração pública. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva, vai falar sobre outras mudanças importantes no Código Penal, como aborto, eutanásia, terrorismo, entre outros. Não saia daí, a gente volta em instantes. A Escola Nacional da Magistratura e a AMB promovem o curso básico de tutoria e educação à distância em Brasília no dia 24 de agosto. 30 vagas serão oferecidas no curso que vai propiciar aos magistrados conhecimentos básicos em tutoria na educação à distância, em especial a da internet. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de julho no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Hoje discutimos sobre as importantes mudanças propostas pelo anteprojeto de lei do novo Código Penal com o desembargador da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva. Ele é integrante da comissão de juristas que preparou o anteprojeto. Doutor Marco, o anteprojeto do novo Código Penal discutiu temas importantes e até polêmicos, como aborto, eutanásia, ortotanásia, entre outros. A sociedade também foi ouvida nessas questões? Sim, foram feitas diversas audiências públicas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e outros locais, no total 8, onde nessas audiências públicas diversos temas, entre eles o aborto, a eutanásia e outros, foram discutidos e pudemos ouvir as pessoas e as entidades dos dois lados, favoráveis e contra, com novas posições, e recebemos mais de 7.000 colaborações escritas
propostas justificativas nesses 8 meses de trabalho. A própria imprensa deu uma ampla cobertura ao tema pela importância que tem o Código Penal. Então, a partir da entrega, que foi no dia 27 de junho, do anteprojeto, que passará a ser projeto de lei do Senado, já que a comissão é oficial, a sociedade poderá ter uma participação direta na Casa do Povo, na Casa de Leis, que é o Congresso Nacional. Agora, o senhor tocou em um ponto muito importante. Como vai ficar a questão do aborto, já que além de uma questão legal, envolvem também questões religiosas e culturais? Quem vai poder fazer aborto? A comissão acabou assumindo uma posição, pelo menos, em atenção a diversas situações concretas que acontecem. Uma delas é que, além das 2 hipóteses de aborto que já eram previstas no Código Penal, o aborto resultante da gravidez da gestante e nos casos que não houver outra forma para salvar a vida dela, a comissão entendeu por encampar uma decisão que já era do Supremo Tribunal Federal, da anencefalia, e também avançou num tema que é polêmico, religioso, filosófico e sociológico, permitindo, e aí criando a hipótese que eu diria no artigo 128, em que se por vontade da gestante, até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade, não haverá o crime de aborto. É um tema, sem dúvida, que vai gerar uma grande discussão no âmbito religioso, no âmbito ético, no âmbito moral, principalmente no seio da sociedade, mas deve ser a sociedade quem decide, já que a Constituição consagra que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. O aborto vai continuar dependendo de autorização judicial? A ideia, a interpretação que passa agora, que antes o Código Penal tem a previsão que não se pune o aborto, tinha a interpretação que necessitava de autorização judicial. A partir do momento que a nova redação passa a dizer que não há crime de aborto, eu diria que não há mais necessidade, desde que, é claro, o médico, a gestante, se respaldem de exames, de demonstrações necessárias de comprovação, eu diria que não haverá necessidade. Agora eu queria que o senhor esclarecesse como fica a questão do terrorismo, que até então ele não é considerado crime apenas os seus frutos como homicídio, não é isso? O que vai acontecer? O anteprojeto vem a consagrar, em especial porque nós estaremos em breve numa realidade que será das Olimpíadas, Copa do Mundo e etc., nós poderemos, o Brasil, ser alvo do crime de terrorismo, por exemplo, a sabotagem de transportes públicos, de serviços de emergência, como resgate, serviços de telefonia, serviços de saúde. Então, no Brasil, até então, não havia a previsão do crime de terrorismo. O anteprojeto contempla, ou seja, passa a tipificar, definir o que é crime de terrorismo, o financiamento ao terrorismo, o favorecimento pessoal no terrorismo, no sentido de garantir uma tranquilidade, claro que não apenas para a Copa, para as Olimpíadas, mas para a sociedade como um todo, já que o crime hoje em dia ele tem uma faceta internacional, transnacional, não fica mais situado, baseado num território único. Agora, mudando de assunto, a Escola Nacional da Magistratura e a AMB realizaram o curso de Processo Eletrônico 2012, nos dias 21 e 22 de junho, no auditório da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. O evento reuniu 60 magistrados de todo o país. Com o objetivo de refletir sobre os princípios e a nova teoria geral do processo eletrônico, o curso realizado pela AMB, Escola Nacional da Magistratura, contou com a participação de vários palestrantes. Durante seu pronunciamento, o presidente da AMB, Nelson Calandra, disse que ele foi um dos pioneiros a levar computadores para a sala de audiência. Vejo agora uma nova etapa, né? O processo eletrônico é muito mais do que uma máquina. É todo um sistema, todo um método. Eu fico muito feliz porque vejo aqui colegas de primeiro, de segundo grau, mais antigos, mais novos, todos eles interessados
nessa conexão com o futuro. Já o vice-diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, Marcelo Piragibe, destacou a importância da pauta para o aprimoramento da magistratura e do judiciário. A gente vê que esse processo eletrônico, já tem uma lei, já tem uns 5 anos, é um valor que está sendo disseminado em todos os tribunais. O CNJ colocou como meta, os tribunais estão querendo implementar, é o futuro do processo praticamente. Na palestra do juiz federal da 4ª Região, Paulo Cristóvão Araújo Silva, ele abordou a validade jurídica de documentos e de provas eletrônicas. O uso da certificação digital para assinatura, o uso do login e senha, e discutimos também alguns aspectos relativos à validade jurídica de documentos e dos novos regimes relativos a documentos digitalizados. Outros assuntos, como os princípios e a nova teoria do processo eletrônico e aspectos práticos do processo judicial eletrônico, também foram abordados no evento. No próximo bloco, o desembargador da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva, vai falar sobre o acesso à justiça, o poder judiciário e a sociedade. Não saia daí, a gente volta rapidinho. A Escola Superior da Magistratura de Pernambuco e o Instituto Internacional das Nações Unidas para a Pesquisa sobre o Crime e Justiça realizam um programa de aperfeiçoamento judicial, direitos humanos e sistema penitenciário no campus da Universidade de Turim, que fica na Itália. A Escola Nacional da Magistratura apoia o evento, que será realizado do dia 1º a 6 de outubro. Não perca! 20 vagas serão oferecidas. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de agosto no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. O nosso entrevistado é o desembargador da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva, que também é professor universitário e escritor. Nos 2 blocos anteriores, falamos do anteprojeto de lei do novo Código Penal e de suas novidades. Agora, os assuntos em destaque são o acesso à justiça, o poder judiciário e a sociedade. Doutor Marco, cada vez mais cresce o número de pessoas que acessam a justiça por meio da gratuidade. Em quais condições isso é possível? É interessante lembrar que a Constituição de 88 ampliou o acesso à justiça, porque até então nós falávamos somente em assistência judiciária. Passamos a falar em assistência jurídica integral. Então, não só o termo, mas a amplitude, a partir do momento que pode se acessar através da Defensoria Pública, seja nos estados, da Defensoria Pública e da União, vários órgãos de acesso à justiça, desde o âmbito executivo, como os PROCONs e outros órgãos, mas em especial as defensorias, as procuradorias, os órgãos de capacitação e de assistência ao cidadão. Agora, como e onde o cidadão ele consegue esse serviço gratuito? E outra dúvida, ele precisa provar que não tem condições de pagar ou basta uma declaração, por exemplo, de próprio punho? A priori ele não precisa fazer esse tipo de demonstração, a não ser que se tenha dados ao contrário, até porque se presume verdadeira a declaração da pessoa e a própria manifestação do seu interesse em buscar esse acesso. As defensorias públicas estão organizadas no âmbito dos estados e também no âmbito da União, da Defensoria Pública da União. Como o senhor avalia essa demanda? Isso demonstra confiança na justiça ou excesso na judicialização? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Por um lado, há um excesso de judicialização, porque a sociedade acabou se acomodando de, em vez de resolver suas questões diretamente, tudo vai a um terceiro, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário deveria ser a última, vamos dizer, a última fronteira que as pessoas, depois que tentassem, primeiro, entre si se conciliar, e também modos alternativos, conciliação, mediação, transação, formas mais tranquilas até chegar, eu diria, à última regra, que seria a interposição de um processo judicial. Por outro lado, também não deixa de ser
ao contrário do que parece, um crédito na justiça. Por quê? Ninguém procuraria a justiça se acreditasse que ela não funcionaria, que ela seria cara ou que ela demoraria mais do que é possível. Nós temos hoje em dia, por várias pesquisas, um crédito na justiça, eu diria, não poderia ser melhor, mas também já foi pior. Então eu diria que esse crédito, essa confiança na justiça, também vem pela possibilidade dela acessar, também vem de modos alternativos de resolução através dos juizados especiais, as conciliações, as transações, ou seja, formas que aceleram ou decidem questões sem um processo formal propriamente dito. De acordo com dados do próprio Judiciário, em 2011 foram proferidas mais de 23 milhões de sentenças. Como o senhor avalia esse dado e o Judiciário está preparado para esse acúmulo de sentenças? Eu acho que mostra o próprio trabalho, depende da forma que a gente olha. Eu não tenho dúvidas que esse número mostra a operosidade dos juízes e juízas de todo o Brasil e, ao mesmo tempo, uma confiança que a população vem buscar e deve buscar e cobrar de todos os poderes, inclusive do Poder Judiciário, a resolução dos seus conflitos e uma melhor condição para a sua vida. O fato é que, especialmente após a Constituição de 88, as demandas cresceram muito. O senhor acha que o cidadão quer respostas mais rápidas ou não? Não tenho dúvidas que sim. Não só quer, como tem direito a ter respostas mais rápidas, soluções mais abreviadas, de forma que não criem tanta dificuldade, não só para ele acessar a justiça, mas ele ter a resposta dessa justiça, seja uma justiça mais formal o processo, seja uma justiça mais informal, os juizados especiais. Agora, no final do ano, a AMB promove o 21º Congresso de Magistrados em Belém do Pará. E uma das temáticas é debater o juiz enquanto agente de transformação social. O que isso quer dizer e qual a diferença do ativismo judicial? Eu penso que o juiz não deve ser um mero resolvedor de processo. Ele não tem simplesmente que decidir uma questão. Ele tem que tentar, na medida do possível, resolver o problema, não apenas jurídico, mas social, ter uma proximidade com a parte, quase que eu diria, tentar sentir o que o outro sente para dar uma melhor decisão. O juiz é um agente político que deve ser transformador de uma realidade, de um povo que acredita e tem o direito desse serviço que é a prestação de justiça. A visão do ativismo judicial é uma visão que veio, eu diria, do direito germânico, uma visão muito mais de uma intervenção em que o poder judiciário vai diretamente, quase que incentivar as partes, os contendores a esse tipo de atividade. Parece que a própria atividade do Poder Judiciário não é uma atividade inerte, eu diria, mas também não pode avançar dos seus próprios limites, uma vez que daí ele deixaria de ser a figura imparcial que deva resolver questões sem ter interesse de qualquer um dos lados. Obrigada. Agora no Brasil Justiça vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Flávio Fenoli Guimarães, sou juiz de direito em São Paulo há 20 anos. Sou juiz porque sem justiça não há cidadania. E para você que quer ser juiz, siga o seu sonho, estude. E um dia você também servirá esta nação. Agradeço ao desembargador Marco Antônio Marques da Silva pela entrevista. Eu agradeço o convite, parabenizo o trabalho que tem sido realizado pela Renata, pelo Michel, e o programa em si é uma grande prestação de cidadania, não apenas à magistratura, mas em especial ao povo, ao cidadão que pode estar sendo beneficiado com esse tipo de atividade. E a AMB, em especial, pelo trabalho que vem desenvolvendo, e aqui pedindo licença para fazer sempre uma lembrança desse lutador, que é o presidente Henrique Nelson Calandra. E também ao Michel pela participação. Eu que agradeço, e principalmente a aula que tivemos hoje com o Dr. Marco Antônio. Isso é verdade. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.